A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Anderson, passando mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo de bibliologia, certo? Nós queremos adentrar ao nosso estudo pelo conceito de como a Bíblia chegou até nós. Como a Bíblia chegou até nós. A questão de quais os livros pertencem à Bíblia. A Bíblia é chamada questão canônica. A palavra cânon significa regra, vara de medir, regra. E em relação à Bíblia, refere-se à coleção de livros que passaram pelo teste de autenticidade e autoridade. Significa ainda que esses livros são nossa regra de vida. Como foi formada esta coleção? Vamos falar agora sobre o teste da canonicidade, para sabermos como a Bíblia chegou até nós, como foi formada a nossa Bíblia. Em primeiro lugar, é importante lembrarmos que certos livros já eram canônicos antes de qualquer teste lhes ser aplicados. Isso é como dizer que alguns alunos são inteligentes antes mesmo de lhes ministrar uma prova. Os testes apenas provam aquilo que intrinsecamente já existe. Do mesmo modo, nem a igreja, nem os concílios eclesiásticos jamais concederam canonicidade ou autoridade a qualquer livro. O livro era autêntico ou não no momento em que foi escrito. A igreja e seus concílios reconheceram certos livros como palavra de Deus e, com o passar do tempo, aqueles assim reconhecidos foram colecionados para formar o que hoje chamamos Bíblia. Ou seja, por mais que os livros passassem por esse teste de canonicidades, não foi a igreja, não foi os concílios que atestaram a canonicidade do livro, que deram autoridade e trouxeram para o livro autoridade. Não. Os próprios livros se revelaram autênticos e canônicos a partir do momento em que eles foram estudados e analisados, pois a Bíblia já se mostrou, ou cada livro da Bíblia já se mostraram canônicos, já se mostraram autênticos, já se mostraram inspirados, né? Mesmo antes de passarem pelo teste da canonicidade. Que testes a igreja aplicou a estes livros? Havia o teste da autoridade do escritor. Em relação ao Antigo Testamento, isso significa a autoridade do legislador ou do profeta, ou do líder em Israel. No caso do Novo Testamento, o livro deveria ter sido escrito ou influenciado por um apóstolo para ser reconhecido. No caso do Novo Testamento, cada livro que ia ser escrito, ele tinha que ter, no caso, influenciado por um apóstolo para ser reconhecido, ou por um discípulo do Senhor, ou até mesmo pelo Senhor, né? Mas aí o que acontece? Como as cartas de Paulo, né? Paulo recebia, né, do Senhor. Ele recebeu, ele mesmo disse: o que do Senhor recebi, isso também vos ensinei, né? Atestando o que ele tinha recebido do Senhor. No caso do livro de Marcos, Marcos bebe na fonte. Qual é a fonte que ele bebe? De Pedro. Quando Irineu de Leão vai falar sobre isso. Marcos, ele ali estando junto com Pedro em Roma, e ele vai agora receber autorização de Pedro para poder escrever e deixar para os irmãos ali que estavam. Lucas recebe esse mesmo aval de Paulo, né? Então, ali você vê que o Novo Testamento ele foi atestado porque, de fato, cada livro do Novo Testamento
teve uma autorização de um apóstolo, de alguém que o Senhor levantou, que o Senhor atestou, que o Senhor chamou para a sua obra. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo. Influenciado por um apóstolo para ser reconhecido. Em outras palavras, deveria ter assinatura ou aprovação de um apóstolo. Pedro, por exemplo, apoiou a Marcos. É o que eu acabei de falar. Pedro, por exemplo, apoiou a Marcos. E Paulo apoiou a Lucas. Os primeiros livros deveriam dar alguma prova intrínseca de seu caráter peculiar, inspirado e autorizado por Deus. Seu conteúdo deveria se demonstrar ao leitor como algo diferente de qualquer outro livro, por comunicar a revelação de Deus. O veredito das igrejas quanto à natureza canônica dos livros era importante, certo? A igreja, ela teve um papel importante na canonização dos livros. Por quê? Porque ao atestar esses livros, a igreja mostrou quais eram os livros que deveriam ser estudados, qual é a mensagem de qual livro deveria ser levado para frente. Ou seja, cada livro que está inserido nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, ao ser aceito pela igreja, reconhecido pela igreja como sendo do Senhor, como sendo a mensagem do Senhor, esses deveriam ser transmitidos